Olá! Depois de ficar alguns meses sem postar vídeos aqui no canal, estou de volta e quero agradecer por você que permaneceu inscrito. Foi muito trabalho e eu não consegui mais dar continuidade nos vídeos, mas a intenção é retomar esse canal de comunicação com vocês. Desejo a todos um excelente ano, que 2021 seja um ano de alegria, de esperança, que você possa renovar suas forças, sua fé e acreditar que tudo pode ser melhor neste ano. Faça a sua parte, principalmente por você, para você se manter bem. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que vai me ajudar a falar sobre a adolescência. Você concorda com o que se fala dos adolescentes? Que esse período é muito difícil, que se relacionar com os filhos adolescentes é um desafio? Algumas pessoas até usam uma expressão bem desagradável, chamam de aborrecentes. O que você pensa sobre isso? Nossa conversa hoje é sobre adolescência e, como falei, estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a minha filha Isabela. Oi! No início da pandemia, no ano passado, houve muitas falas sobre as dificuldades dos relacionamentos familiares. As pessoas em casa passando mais tempo juntas e se desentendendo mais também. E nós duas estávamos conversando sobre isso quando surgiu a ideia de fazer um vídeo. Mas como disse, estava com muito trabalho e fomos adiando e o ano terminou. Bom, o tema é muito válido e hoje vamos dar início a essa conversa. Então a Isabela lançou uma pergunta para os seus amigos e muitos responderam. Eu agradeço de coração a participação de vocês. O sigilo será mantido. Então a Isabela vai ler as perguntas e à medida que vamos lendo as respostas, vamos falando sobre. A gente perguntou o seguinte: o que você, como adolescente, identifica como um fator de dificuldade nesse período da sua vida, a adolescência? E a primeira resposta que a gente recebeu foi: bom, agora que está sendo difícil é a convivência com os meus pais. Nós temos muitas opiniões diferentes e acabamos brigando quase todos os dias. Muitas vezes eu perco o limite e esqueço quem realmente está no controle. Eu penso que a dificuldade aparece nessa fase da adolescência porque agora vocês, adolescentes, começam a argumentar mais, já se sentem mais à vontade para questionar e muitas vezes os pais recebem isso como uma afronta, como se fosse uma falta de respeito. Por que você acha que isso não acontece com a gente? Porque a gente sempre procura conversar sobre o assunto e a gente também procura respeitar a opinião do outro, né? Desde pequena eu sempre fui muito ouvida e vocês nunca tentaram impor a opinião de vocês, sempre tentaram conversar comigo e também perguntar a minha opinião sobre o assunto. Exatamente. Então, opinião diferente não deveria ser motivo de discussão, de briga. Porque em situações em que nós, os pais, sabemos que se trata de risco, deixar ou não ir os filhos fazerem algo, por exemplo, ir a um determinado lugar em um dia e hora que você não acha adequado, os pais devem colocar o limite. E às vezes a gente explica o porquê aquele pedido não está sendo atendido, né? Por que ele vai ser negado. E às vezes, dependendo da idade, não explica. Simples assim. Sabe o que eu tô me lembrando, Isabela? Tô lembrando daquela situação, você tinha uns 10 anos, eu acho, de uma festa que você recebeu um convite na agenda, convite da escola, né, na agenda da escola, para ir numa festa e eu não deixei. Eu não tinha 10 anos, eu tinha 8 anos. 8 anos? 8 anos. E o que aconteceu? A Isabela recebeu esse convite e era uma festa de pijama, né? Sim, passava a noite na casa da professora. Então eu achei bastante estranho, né? Porque pela idade que ela tinha, e eu não aceitei, eu disse que ela não ia. Ela chorou, ela reclamou,
perguntou por quê, que muitas amigas iam. E eu falei que simplesmente ela não ia, que quando ela crescesse um pouco mais, eu ia dar mais detalhes do porquê que eu estava negando de ela ir naquela festa. À medida que os nossos filhos vão crescendo, nós precisamos ir expandindo esse limite, para que a gente vá deixando que eles cresçam, ganhem mais responsabilidade, mais segurança e autoconfiança. A liberdade caminha junto com a responsabilidade. Sim, conforme a gente vai crescendo, a gente ficando mais independente também, né? Exatamente. Mas para que vocês fiquem mais independentes, é necessário que a gente também permita que vocês comecem a fazer coisas que numa outra idade anterior a gente não deixava, né? Então vamos, como eu disse, vamos expandindo esses limites para que o adolescente também possa ir sentindo que ele já está adquirindo mais responsabilidade, que nós já temos mais confiança neles. Porque o contrário também é verdadeiro. Quando a gente limita demais os nossos filhos, impede que eles façam muitas coisas, a gente também está passando uma mensagem que pode ser interpretada por eles de uma forma assim: eu não acredito em você, não acho que você é capaz de fazer isso. E pode gerar insegurança, ansiedade, uma série de outros problemas também. Uma outra questão que também aparece nessa resposta é em relação ao controle. A pessoa fala que perde o limite e esquece quem está no controle. Isso, então. Dá a entender que essa pessoa se sente controlada. Ela esquece quem está no controle. Isso significa que ela se sente controlada. Tem alguém no controle dela. E quando a pessoa se sente controlada, ela sente que não pode viver a sua própria vida. Logo na primeira oportunidade, ela vai tentar escapar. Ou pode deprimir, pode adoecer, como eu disse, achar que não é capaz e por aí vai. A dica é sempre o diálogo. O que eu vejo é que quando os adolescentes vão tentar conversar com os pais e eles sentem que o argumento deles não foi validado, eles se isolam e pensam que não devem falar mais porque eles não vão ser ouvidos. Exatamente. Eu acredito que seja isso mesmo que aconteça. Então, é exatamente isso que a Isabela estava comentando, a percepção dela. A tentativa de diálogo que é podada por conta, muitas vezes, de opiniões divergentes, e a gente tem que entender que os nossos filhos, eles não são nossa extensão. Eles são pessoas diferentes, que pensam diferente, que gostam de coisas diferentes, não é? E a gente precisa respeitá-los. Da mesma forma que nós gostamos, desejamos que eles nos respeitem, a gente também precisa aprender a respeitar os nossos filhos, entendendo que eles não são obrigados a pensar e a gostar como nós. Se a gente fizer isso, se andarmos por esse caminho, a convivência fica boa, fica agradável, né? E a gente deixa a porta aberta para que eles venham conversar com a gente toda vez que eles sintam algum tipo de dificuldade. A Isabela, ela é mais calada, ela gosta de ficar no quarto, desenhando, fazendo as atividades dela, mas ela sempre que tem uma situação, uma necessidade, ela vem até mim, né? A gente sempre está conversando, às vezes eu vou até lá o quarto, tá tudo bem, vamos conversar um pouquinho, vem aqui com a mãe, vamos passear, vamos sair, né? A gente sempre mantém esse contato, né? A dica é essa, pessoal. Eu não vejo, sinceramente, como uma fase de grandes dificuldades, como é pintado o quadro por aí.
É óbvio que acontecem mudanças, estão acontecendo transformações no corpo, né? Transformações nos hormônios. Claro que acontecem mudanças, mas não precisamos também achar que esse período da adolescência é um bicho de 7 cabeças, porque não é. Não. Inclusive, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como que vocês se sentem com esses... Ai, fugiu a palavra. Esse estereótipo de aborrecentes, de período muito complicado e tudo mais. Então, vocês que participaram, colaboraram aqui com as respostas, nós vamos fazendo um vídeo por vez, pegando uma resposta por vez, para os vídeos não ficarem muito longos. E se você que está assistindo quiser também comentar e incluir alguma coisa para a gente falar aqui, fique à vontade. Vou pedir para vocês também seguirem meu perfil no Instagram e eu vou deixar aqui nos comentários. Obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau. Olá! Depois de ficar alguns meses sem postar vídeos aqui no canal, já me perdi. O que eu... Não, era